inocente, estamos aqui para mais uma aula da EBD. Caso você não tenha assistido a aula do domingo passado, por favor, separe um tempinho aí para assistir, que é muito importante, certo? Vocês não podem perder nenhuma aula. E aí, espero que vocês já estejam com Bíblia, revistinha da nossa sala em mãos e também um caderninho para anotações, beleza? Então, vamos lá, ó. Antes da gente começar, então, em si a lição, que a lição é a lição de número 8, que tem como título Tenho Responsabilidade como Crente. Antes da gente começar ela, então, de fato, a gente vai entender um contexto histórico, ter um contexto histórico do nosso novo livro. Porque, não sei se vocês lembram, mas semana passada nós estávamos estudando Lamentações de Jeremias. E agora nós estamos em um outro livro da Bíblia, que é considerado, de acordo com a nossa revista, né, que nós estamos, o tema principal que nós estamos estudando agora, ele está entre aqueles profetas maiores, beleza? E então vamos lá, ó. A gente vai responder algumas perguntas então para poder entender melhor, ter um contexto aqui do que a gente vai conversar e aprender hoje. A gente vai responder 5 perguntas, que são elas: quem, quando, para quem, estilo e porquê. Tudo isso em relação ao livro de Ezequiel. Aí vamos lá então, ó. Quem escreveu? Quem escreveu foi Ezequiel, um sacerdote que teve visões de Deus. E isso eu coloquei aqui, nós temos essa resposta em Ezequiel 1, ou seja, capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente tem essa resposta aí, beleza? E também, a segunda pergunta que fala, quando isso foi escrito? Isso foi escrito em 597 a.C., durante o cativeiro de Ezequiel na Babilônia. Como assim cativeiro? Nós sabemos que o povo de Deus, ele estava transgredindo contra o Senhor, estava entregues à sua iniquidade, ao seu pecado, e então eles foram exilados para a Babilônia, certo? E aí, nós temos a nossa terceira pergunta, que é, para quem? Esse livro, então, ele foi escrito, a audiência original, que a gente chama, foram para os judeus exilados na Babilônia. E isso a gente encontra a resposta em Ezequiel 2:11, certo? Estilo. Então, de acordo com o que eu vi aqui, fiz algumas pesquisas, o estilo que esse livro é considerado é o estilo de gênero apocalíptico. Como assim? O que é estilo, na verdade, né? Estilo é como aquele livro foi escrito. Ele é uma carta, é uma narração, o que é ali? Então, nós temos aqui que o gênero dele é o gênero apocalíptico. Por quê? Ele contém cenas simbólicas e ele também possui uma predição do futuro. Então, eu consegui, assim, chegar a essa conclusão. E por quê? Por que ele foi escrito? Esse livro ele foi escrito porque Deus chamou Ezequiel para alertar, reprovar e chamar o povo dele ao arrependimento. E isso a gente consegue enxergar a resposta em Ezequiel 2, versículo 9 e 10, e na continuação, que é Ezequiel 3, versículos de 1 a 3. E aí eu quero ler com vocês e falar uma coisinha já. Ó, Ezequiel 2, 9 e 10. Antes da gente ler isso aqui, só pra gente... Então, a gente acabou de responder 4 perguntinhas sobre o contexto geral, certo? Nós vamos responder a 5ª pergunta. Mas aí, ó, pra gente chegar aqui até esse ponto do capítulo 2, que é onde tem a resposta dessa pergunta, é interessante vocês saberem que o capítulo 1, ele possui a primeira visão de Ezequiel, como ele foi chamado, o que ele viu. Então, ele vai descrever aquela visão dele. No capítulo 2, nós temos o chamado de Ezequiel em si, que é Deus falando com Ezequiel, falando qual é a mensagem que ele deve levar, como ele deve levar e para quem ele deve levar. Então, são as instruções para o ministério de Ezequiel. E aí, nós temos, então, os versículos que eu acabei de falar, 2, 9 e 10, e a gente vai lendo a sequência. Ó. Então, olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ou seja, Ezequiel está tendo uma visão e ele está descrevendo essa visão. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ares. Ainda me disse: filho do homem, coma o que está diante de você,
coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E ele me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como o mel. E então a gente vai falar depois mais sobre essa visão que Ezequiel teve. Mas então desceu um rolo dos céus, uma mão esticou um rolo. E aquele rolo tinha escrito sobre lamentações, gemidos e ais. E então Deus ordenou que ele o quê? Que ele comesse daquele rolo e então fosse falar para aquele povo. Como é que a gente pode interpretar isso? Era para ele estudar, era para ele então pegar aquelas informações, aprender e replicar, falar para o povo de Deus exatamente aquilo. Não o que ele acha, o que ele deixava de achar, mas a palavra de Deus. E nela continha o quê? Continha lamentações, prantos e ais. Então ele falaria sobre pranto, sobre tristeza, sobre lamentações, e ele falaria também sobre ais. Ais significa advertência, é como se fosse um aviso, é como se fosse, isso mesmo, uma advertência, um aviso. Não me lembrei uma outra palavra para falar. Mas é isso, ok? Entenderam? Espero que sim, né? Porque eu não estou aí frente a frente com vocês, mas acho que entenderam. E aí, então, a gente vai passar aqui para o texto de fato que nós precisamos ler, certo? Como eu falei para vocês, é Ezequiel 3, do 17 ao 21. A gente vai ler e vai procurar entender o que esses escritos passam para a gente. Vamos lá. Vamos ler então. A gente vai começar, na verdade, pelo 16, certo? Vamos acompanhar aí. Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Veio a quem? A Ezequiel. Ele está aqui narrando algo, dizendo: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar, nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Bastante informação, um pouco confuso, mas agora a gente vai entender melhor o que essas palavras querem dizer. Primeiro de tudo, então, aí no versículo 17, nós temos que Deus colocou Ezequiel como atalaia. O que é atalaia? Atalaia é como se fosse vigila, sentinela, uma pessoa que observa de um lugar alto. Digamos que esse é o significado original dessa palavra. E aí, então, ele colocou como vigia, como sentinela, na casa de Israel. Casa de Israel é como se a gente falasse no meio do povo de Israel. Então, ele colocou como vigia. E disse que ele ouviria suas palavras e daria aviso da sua parte a esse povo. Ou seja, ele não só estava ali como uma pessoa que eu estava observando, vigiando aquele povo, mas ele também ouvia as palavras do Senhor e transmitiria aquelas palavras àquele povo. E aí, então, isso poderia acontecer em 4 situações. Pelo menos nesses versículos aqui nós temos 4 situações, que é a parte que a gente precisa prestar atenção. Deus avisa ao ímpio que ele morrerá. O profeta não alerta e nada diz para advertir do seu mau caminho, para que seja salvo. Esse ímpio irá morrer por seu pecado e o profeta será responsável, culpado por isso. Ou seja, Deus dá o aviso, o profeta não avisa, não adverte aquele ímpio do seu pecado, então aquele ímpio irá morrer por isso, pela sua iniquidade, e aquele profeta será culpado e responsável, porque ele sabia que deveria transmitir aquela mensagem e não transmitiu. 2. Mas se o profeta avisar ao ímpio e ele mesmo assim não ouvir e não mudar, ele morrerá e o profeta não terá essa culpa. Ou seja, o profeta ele foi lá, Ezequiel,
nesse caso aqui, deu o aviso, o advertiu, mas ele não o ouviu e continuou no seu pecado, na sua iniquidade. Então, ele morrerá, mas o Ezequiel, ele não terá culpa por isso, não terá responsabilidade por isso. 3. O justo se desvia e peca. Ele morrerá, pois não foi avisado pelo profeta. E os atos bons que ele realizou não serão lembrados, e a culpa será atribuída ao profeta. Ou seja, aquele justo, ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele estava trilhando com Deus, mas ele se desvia do caminho do Senhor, e a partir do momento que ele se desvia, e aquele profeta não o avisa, não o adverte, não fala que ele está errado, não o adverte a respeito do seu pecado, então ele morrerá, e aquela culpa, aquela responsabilidade será atribuída a Ezequiel. É isso que Deus está falando aqui. Mas, se o justo for avisado pelo profeta... ainda sobre esse ponto 3 aqui que nós falamos. E as boas obras, o que aquele justo fez de bom, não será lembrado. Aquilo não irá redimi-lo. Ele já está perdido. Mas, se o justo for avisado pelo profeta, para que não peque, e ele não pecar, ele viverá, porque foi avisado, e esta culpa não será do profeta. Essa responsabilidade não será do profeta. Por que eu estou trazendo culpa, essa palavra assim, que eu não vi, que a gente não tem aqui na versão da Bíblia que eu li para vocês? Porque tem essa palavra na NVI. Então é uma forma da gente entender melhor o que esse texto está querendo falar, certo? Então aqui a gente viu o que Deus estava falando ali, qual era o contexto daquilo para a audiência original, o que aquilo queria dizer para aquele povo, certo? E Deus deu uma palavra clara do que deveria ser dito. Então aqui, a primeira lição que a gente tem desse texto, Deus deu uma palavra clara. Ele falou lá naquele rolo o que deveria ser dito para aquele povo. Isso a gente encontra no capítulo 1 e no capítulo 2, que é importante vocês lerem também, certo? Então, tem uma palavra clara para Ezequiel anunciar. Aquilo não agradaria ao povo, mas tinha que ser feito mesmo assim. Nós temos no capítulo 2 de que aquele povo iria rejeitar Ezequiel porque sabia que ele vinha da parte de Deus. Então aquilo não estava agradando o povo. Aquele povo estava realmente rebelde, querendo viver segundo as suas próprias vontades. Mas Ezequiel deveria falar mesmo assim. Aquela palavra deveria ser dita àquele povo, aquele anúncio. E Ezequiel tinha então uma responsabilidade. Deus o colocou como atalaia, como vigia, como observador. E além disso, o colocou para falar das suas palavras, dar a sua palavra àquele povo. Então, Ezequiel tinha uma responsabilidade em relação a isso. Beleza, então a gente viu o contexto, viu então como é que aquela palavra foi dita para aquele povo, e agora a gente vai ver como isso se aplica nas nossas vidas. Nós, aqui, em 2020, pelo YouTube da PIB Petrolina, ok, adolescente? Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai saber o que toda essa passagem que a gente leu fala sobre Deus. O que isso fala sobre Deus? Primeiro ponto, deixar claro qual a palavra quer que seja anunciada. Ou seja, Deus deu uma palavra. Ele não quer que seja algo da cabeça de Ezequiel. Ele quer que seja uma palavra que ele indicou que deveria ser dita. Deus não tolera o pecado. A gente vê isso nos versículos que a gente acabou de ler. Aquele ímpio, aquele justo morrerá se permanecer na sua iniquidade. Então Deus não tolera o pecado. Nós temos aqui um atributo de Deus. Deus é santo, nós falamos isso até a aula passada. E ele não tolera o pecado, ele não se mistura com o pecado nem com o mal. É um atributo de Deus isso. E Deus permite a participação do ser humano na sua obra, mesmo que ele não precise. Vocês acham que Deus, em sua soberania, precisava de Ezequiel para algo? Não. Mas ele permite que Ezequiel participe da obra que ele queria fazer no meio daquele povo, anunciando a palavra de Deus. Certo? Então é isso aqui que a gente consegue identificar no que a gente acabou de ler a respeito de Deus. Então, à luz do que nós aprendemos sobre Deus, como é que isso se aplica a nós? O que sobre Deus isso fala sobre nós? O que nós falamos sobre Deus que fala sobre nós? Aí vamos lá, devemos anunciar o que está na Bíblia. Foi isso que ele deixou. Deus nos deixou o quê? A sua palavra, a Bíblia, para nós. Então nós devemos anunciar o que está nela. Não posso falar do Evangelho baseado no que eu acho
ou nas minhas experiências. Então, existe a palavra de Deus. E é sobre ela que nós devemos falar, sobre ela que nós devemos pregar, conversar com os nossos colegas da escola, conversar com a nossa família. É sobre a palavra de Deus, não sobre o que eu acho, não sobre o que eu deixo de achar, não sobre as minhas experiências, mas a palavra de Deus. Por isso é importante a leitura, o estudo da palavra de Deus de uma forma séria, certo? Beleza, então. Então devemos anunciar o que está na Bíblia, não algo que está na nossa cabeça ou algo assim. Deus não tolera o pecado, então nós temos que fugir do pecado. Se Deus não tolera o pecado, e eu me digo cristão, e eu sigo o Senhor, então eu tenho que fugir do pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses aí pra gente conversar sobre isso. Vamos abrir aí em Tiago 1:15. Nós vamos ler só um versículo. Vamos lá, Tiago 1:15, ó. Diz assim, ó. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por que eu li esse versículo? A gente precisa entender, Deus não tolera o pecado, certo? Ok. E aí eu quero, como eu falei pra vocês, abrir um parênteses aqui. Onde é que começa o pecado? O pecado, a Bíblia fala que dá luz, ele vem da cobiça. Quando nós damos luz à cobiça, ela gera o pecado e o pecado gera a morte. O que é a cobiça? Cobiça é o que está na nossa mente. Cobiça é o que a gente ainda não consumou, certo? É algum desejo pecaminoso, uma vontade de fazer algo errado que nós temos. E aí, a partir do momento que a gente cobiça, então a gente tem aquela vontade, porque a nossa natureza é pecaminosa, e nós executamos aquilo, então aquilo é pecado. Ok, e esse pecado pode gerar a morte. Mas, meu Deus, quem peca morre? Sim, o pecado gera morte, a morte eterna, né? Que nós já aprendemos. Mas o pecado também pode gerar a morte de pequenas mortes, digamos assim. A morte, por exemplo, quando é consumida muita pornografia, por exemplo. Quando se consome pornografia, então a sua visão a respeito daquilo, de uma dádiva que veio de Deus, pode ser totalmente conturbada, totalmente errada. E dentre outras mortes que o pecado pode causar, certo? Então, principalmente nesse período agora de quarentena, que estamos mais tempo em casa, um alerta para vocês é que vocês tenham cuidado com a cobiça, com o que vocês têm visto, com o que vocês têm ouvido, com o que vocês têm falado. Vigiem nisso, certo? Estejam orando por isso, para que vocês não deem luz nem à cobiça, muito menos ao pecado, e que esse pecado não gere mortes. Não só a morte do corpo, mas a morte da sua vida espiritual, a morte da sua comunhão com Deus, certo? Então, estejam atentos a isso, estejam atentos a esse tempo ocioso que vocês têm, e ao que vocês têm ouvido, ao que vocês têm colocado na cabeça e no coração de vocês. Por quê? Porque Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado, Ele odeia o mal, e é por isso que eu fiz esse parênteses aqui pra gente ter essa alerta gravada nos nossos corações e na nossa mente, ok? Beleza. E por fim, Deus pode fazer a obra sozinho, mas Ele permite que participemos com nossas vidas agora regeneradas. O que acontece então? Deus pode fazer a obra sozinho, Ele não precisa da gente evangelizando, não. Deus chama as pessoas, pode convencê-las do seu pecado e que elas caminhem então ao caminho da vida eterna. Mas Ele permite que nós participemos disso. Uma vez regenerados, uma vez libertos do nosso pecado, uma vez mortos para o velho homem, nós temos então agora a capacidade de, com as nossas vidas, tanto anunciando, falando, pregando a palavra de Deus, que isso é extremamente importante, mas também com as nossas vidas, a forma que a gente age, as decisões que a gente toma, que muitas vezes alguém da escola pode dizer aqui, ó, não sei quem é um pouco diferente ali, tem alguma coisa diferente nele. Então, com as nossas ações, nós podemos também evangelizar a outros, e claro, com as nossas palavras também. Então, Deus não precisa de nós, Ele não precisa da nossa obra, Ele não precisa que a gente anuncie aos quatro cantos o evangelho, mas Ele permite, e isso é uma dádiva, isso é algo maravilhoso. Nós deveríamos ficar lisonjeados, muito felizes com essa oportunidade que Deus nos dá, agarrar isso e fazer isso segundo a vontade dEle, anunciando a palavra dEle, de maneira verdadeira. Amém? É isso, a aula de hoje foi sobre isso, espero que vocês tenham tomado nota aí,
aprendido bastante. E qualquer dúvida, vocês sabem, podem mandar uma mensagem no WhatsApp, dar uma ligadinha que a gente conversa sobre a lição de hoje ou sobre qualquer outro assunto. Beleza? Vamos orar então para encerrar essa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esta lição, pelos ensinamentos que ela teve em nossos corações. Pai, muito obrigada, porque o Senhor não precisa de nós, mas nos permite transmitir a Tua palavra, nos permite participar da Tua obra aqui nessa terra, meu Pai. Muito obrigada. Ó Senhor Jesus, que quando nós venhamos a levar essa palavra, que quando nós formos anunciar o Evangelho, que nós venhamos a anunciar aquilo que está na Tua palavra, aquilo que está na Bíblia, não o que nós achamos ou deixamos de achar. Pai, nós também aprendemos que o Senhor não tolera pecado. Então, meu Pai, que nós venhamos estar fugindo do pecado, na raiz dele, que é a cobiça, meu Pai. Nos ajuda a vigiarmos as nossas ações, o que ouvimos, o que falamos, o que vemos, meu Pai, na televisão, no nosso computador, no celular, meu Pai. Nos livra, Senhor Jesus, disso tudo. Derrama a Tua graça sobre nós e que nós venhamos verdadeiramente nos arrependermos do nosso pecado, para estarmos cada vez mais perto de Ti, através do sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz. Muito obrigada, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. É isso então, galera. Até a próxima e beijo.